O Evangelho sempre será loucura para o homem não regenerado. Todavia, Cristo e os apóstolos não queriam que os cristãos dessem ao mundo motivos para que nos chamassem de loucos, a não ser pela pregação da cruz. Não é essa a realidade de parte considerável da igreja evangélica brasileira. Desvirtuam os ensinos de Jesus e promovem tanta insensatez, superstição, coisas ridículas, que damos aos inimigos de Cristo um chicote para nos baterem. Somos ridicularizados, não por pregar a Cristo crucificado, mas pelas sandices e bobagens feitas em nome de Jesus. Nenhum desses males, entretanto, alcança o dano provocado pelo câncer do ateísmo cristão. Que diferença há entre não acreditar em Deus e acreditar num que não intervém, não age na história humana, nem se relaciona com as pessoas? No combate às heresias que se reproduzem na igreja brasileira, Augusto Nicodemos escreveu O Ateísmo Cristão e Outras Ameaças à Igreja. Temas controversos são discutidos à luz do Evangelho, um livro para ser lido e relido sempre que doutrinas prejudiciais à saúde da igreja brasileira surgirem. E é isso mesmo, pessoal. Esse é o livro que veremos no review de hoje. Augusto Nicodemos, O Ateísmo Cristão e Outras Ameaças à Igreja. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Salve, salve meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje nós vamos conferir o review dessa publicação que, apesar de ser um livro fino, é um livro que vai te ajudar muito nos tempos que nós vivemos hoje. É o livro do reverendo Augusto Nicodemos, O Ateísmo Cristão e Outras Ameaças à Igreja, publicado aí pela editora Mundo Cristão. E ele é um livro, e qual é o formato dele? Para quem não sabe, o reverendo Augusto Nicodemos, ele tem um blog chamado O Tempora O Mores. Ele, junto com outros dois pastores, elaboraram esse blog para discutir diversos temas, dentre eles os temas que serão tratados nesse livro. Então, o que acontece? Esse livro ele é a reunião de 29 artigos publicados nesse blog. 29 artigos que foram publicados e, para possibilitar a publicação desse livro, eles foram compilados e tratam de muitos assuntos interessantes. Vamos dar uma conferida aqui. O Ateísmo Cristão e Outras Ameaças à Igreja, editora Mundo Cristão. Aqui a ficha catalográfica. Vamos dar uma olhada no sumário. É sempre muito importante você ler o sumário quando começar a ler um livro, porque já te dá uma ideia geral. Muita gente pula o sumário, mas eu não aconselho você a fazer isso não, tá? Porque não que você vai receber algum spoiler, nada disso, mas isso vai te ajudar na compreensão geral do assunto tratado do livro. E isso é muito importante, tá bom? Temos aqui a apresentação. Esse livro aqui ele é dividido por partes. Primeira parte, ainda os neopentecostais, a loucura do evangelho e a loucura dos evangélicos. Carta ao apóstolo Juvenal. Tá aqui uma coisa muito legal, pessoal. Nesse livro aqui, nós vamos encontrar diversas cartas. Cartas, é claro, escritas a personagens fictícios, porém que tratam de assuntos que fazem parte do nosso dia a dia, ou seja, assuntos verdadeiros. O apóstolo prodígio, novos evangélicos, crente fica doente, show Satanás. Segunda parte, ainda os liberais. Por que seminaristas costumam perder a fé? Carta a um jovem crente em território liberal. Relativismo, certeza e agnosticismo em teologia. Carta a Bultmann. Carta à Bispa Ivônia. A nova perspectiva sobre Paulo. O ateísmo cristão. Vamos seguindo. Terceira parte, ainda os libertinos. Olha só. Carta a um jovem evangélico que faz sexo com a namorada. Olha só. Reprimir o desejo sexual faz mal. Vergonha de ser virgem. Quarta parte, ainda os neopuritanos e os fundamentalistas. Carta a Jean Martin Ulrico. Não sou totalmente contra o Natal. O calvinismo segundo eu entendo. Um credo para fundamentalistas brasileiros. Aí chegamos na quinta parte. Ainda o teísmo aberto. Carta a Bonfim. Paganismo versus cristianismo. Eu também mudei. Sexta parte, agora os desigrejados e os espiritualistas.
os desigrejados. Por que não abraçam a espiritualidade? Jesus não era cristão. 7ª parte, nem o culto escapou. Carta ao reverendo Van Diesel. Aí, Velozes e Furiosos, hein? Davi dançou, eu também quero dançar. A liberdade do espírito é as danças. Salmo 150, dançando no santuário? Aí finaliza com notas e uma pequena bibliografia. Aí aqui nós temos uma apresentação breve do livro. Eu vou dar uma lida para vocês. Rudy McRae está sendo entrevistado pelo jornal Christians Together. Ele é pastor no presbitério de Glenelg, em Kintel, da Igreja da Escócia, que acabara de decidir pela formação de uma comissão teológica que viesse a estudar por 2 anos assuntos relativos à união homoafetiva. Olha só. Entre a pauta da comissão está debater a posição teológica da Igreja acerca de relacionamentos do mesmo sexo, direitos civis e casamento, sobre a liberdade de consciência para que pastores abençoem casamentos gays e a possibilidade de ordenação de homossexuais. As declarações de McRae, considerando publicamente a opção de abandonar a denominação, repercutiram em toda a mídia britânica. Nosso testemunho está enfraquecido, disse McRae. A sociedade sabe que estamos indecisos e não temos nenhuma voz moral. Quando Augusto Nicodemos reuniu 32 de seus melhores e mais contundentes artigos na coletânea O que estão fazendo com a Igreja, a ascensão e queda do movimento evangélico brasileiro, o retrato ali traçado era melancólico e desalentador. Olha só, pessoal. A gente vê aí que quantos males têm entrado na igreja. Isso é muito grave mesmo. A chegar a ponto de reunirem uma comissão teológica, pessoas ali, líderes, para deliberar se tais práticas que a gente acabou de ver iriam ser permitidas no seio da igreja ou não. É algo muito perigoso. 3 anos depois, quando os 29 textos que compõem o ateísmo cristão e outras ameaças à igreja foram selecionados, os ventos de doutrina que McRae ouve soprar na Europa chegam ao Brasil, colocando-se com diversas outras correntes místicas, medievais, liberais, neopentecostais, libertinas, marqueteiras, e resultam em uma igreja evangélica ainda mais fraca, indecisa e com voz moral disfônica. Assim como em 2008, os artigos reunidos neste O Ateísmo Cristão foram publicados originalmente no site O Tempora Amoris. Aqui tem o endereço, que Augustus mantém ao lado de outros 2 teólogos calvinistas, Solano Portela e Mauro Menster. A exceção é justamente o artigo epônimo, O Ateísmo Cristão, escrito especialmente para este livro, em que o autor contempla a consequência última da teologia liberal e sua descrença nos fundamentos da fé reformada, o ateísmo prático. Evidentemente, quando o filósofo romano Cícero bradou seu clássico "Que tempos os nossos e que costumes", o que é a tradução de O Tempora Amoris, estava muito longe de imaginar que surgiria algo remotamente semelhante ao ateísmo cristão detectado por Augusto Nicodemos. Mas ele está aí, e ainda bem que temos um livro como o que você tem em mãos. Então aí uma pequena parte da introdução. Então vamos seguindo, pessoal. Olha só, aqui nós temos a primeira parte. Ainda os neopentecostais. A loucura do evangelho e a loucura dos evangélicos. Olha só aqui mais um trechinho. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios que a palavra da cruz é loucura para a mente carnal e natural, para aqueles que estão perecendo. 1 Coríntios 1, 18, 21, 23, 2, 14 e 3, 19. Ele mesmo foi chamado de louco por Festo quando lhe anunciava a palavra da cruz. Atos 26, 24. Pouco antes de passar por Atenas, havia sido motivo de escárnio dos filósofos epicureus e estoicos por lhes anunciar a cruz e a ressurreição. Atos 17, do 18 ao 32. O evangelho sempre parecerá loucura para o homem não regenerado. Todavia, não há nada do que nos envergonharmos, se formos considerados loucos por anunciar a cruz e a ressurreição. Como Pedro escreveu, se formos sofrer, que seja por sermos cristãos, e não como assassinos, ladrões, malfeitores ou como quem se intromete em negócios de outro.
1 Pedro 4, 15 ou 16. Nessa mesma linha, a certa altura da carta que escreveu aos Coríntios, o apóstolo Paulo pede que eles evitem parecer loucos. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? 1 Coríntios 14, 23. Ou seja, o apóstolo não queria que os cristãos dessem ao mundo motivos para que nos chamassem de loucos, a não ser pela pregação da cruz. Aqui nós vemos um conselho valioso do apóstolo Paulo acerca de tais práticas dentro da igreja. Se você for chamado de louco, que seja pela pregação da cruz. Não seja por você estar fazendo loucuras em nome de Jesus. São coisas completamente diferentes que não combinam e destoam uma da outra. Carta ao apóstolo Juvenal. Vamos seguindo aí, pessoal. Aqui, novos evangélicos. Aqui o reverendo Augustus ele vai argumentar sobre uma matéria publicada em 2010 pela revista Época, que fazia um panorama sobre os tipos e a influência dos evangélicos no Brasil. Aí aqui o reverendo Augustus ele dá a sua opinião acerca disso. Aí ele vai seguindo. Número 1. Achei que a chamada de capa é um equívoco histórico, pois novos evangélicos se aplica mais exatamente a grupos como a IURD, Renascer e a Igreja Mundial, e não aqueles que reagem a tais grupos. Eu não me considero um novo evangélico, e sim um bem antigo, com raízes históricas na reforma do século XVI e raízes teológicas nas escrituras sagradas. Não há nada de novo em nosso desejo de ver o antigo evangelho ser pregado corretamente em nossa pátria. Essas seitas, porque é isso que essas denominações são, pessoal, embora levem o nome de igreja, são seitas, não fazem parte da igreja de Cristo. Essas seitas aqui chegaram ontem, ou seja, essas seitas aí chegaram trazendo aí novidades, entre aspas, para a igreja, só que tem um porém, de igreja elas não têm absolutamente nada. Não tem nada, pessoal. E eu falo com propriedade porque eu já fiz parte disso. O crente fica doente, que é uma das coisas que essa teologia dessas igrejas neopentecostais pregam, né? Elas pregam o sucesso aqui, as bênçãos de Deus aqui. O reino de Deus não como uma coisa futura e eterna, mas como uma coisa material e temporal. Ou seja, você tem que gozar de todas as vantagens, de todos os presentes, de tudo o que é de bom, você tem que ficar aqui. Você tem que aproveitar aqui. E ficar doente não faz parte da teologia que é defendida por essas seitas, que é a famosa teologia da prosperidade. Show, Satanás! Aqui é uma parte muito legal, vou ler mais um trechinho. Todo mundo conhece aquela tirada genial do C.S. Lewis de que o tinhoso gosta de dois tipos de gente: aqueles que não acreditam que ele existe e aqueles que lhe dão demasiada atenção. Não é que entre os evangélicos tenha muita gente que não acredita que Satanás exista, mas a verdade é que dentro do campo dos conservadores existem aqueles que lhe negam a existência na prática, embora, por causa do compromisso com a inerrância da Bíblia, tenham de admitir sua realidade. Essa negação prática se dá de várias maneiras. Nos púlpitos, em reações aos exageros neopentecostais, os pregadores conservadores quase não alertam os crentes acerca da ação satânica e excluem a atividade maligna como parte da causa dos males que existe no mundo. Na ação pastoral, são poucos os pastores conservadores que estão dispostos a considerar a expulsão de demônios como a resposta para determinadas situações, embora biblicamente tenham de admitir que a possessão e a opressão maligna são possibilidades sempre presentes. Nós não devemos exagerar, pessoal, nem para um lado e nem para o outro. Tem muitos pastores que, se o diabo não existisse, eles ficariam desempregados. Porém, do outro lado, tem muitos pastores, muitos líderes que desconsideram a existência do mal e a sua influência sobre as pessoas. Claro, nós temos responsabilidades.
Porém, nós não devemos nos esquecer de sempre estarmos alerta e prontos a nos defender do inimigo das nossas almas, que é Satanás. Tá certo? Aqui chegamos na segunda parte, ó. Ainda os liberais. Por que seminaristas costumam perder a fé? Aí aqui, o reverendo Augusto vai dar algumas razões. Porque, infelizmente, pessoal, não é porque uma pessoa está numa igreja que ela crê em Deus. E muito menos não é porque uma pessoa dá aula em um seminário teológico que ela crê em Deus, crê na inerrância da Bíblia, crê nos milagres de Jesus, crê na ressurreição de Jesus, crê em todos os milagres relatados na Bíblia. Então tem muitas dessas razões do porquê que muitas vezes jovens fervorosos, sedentos de Deus, que gostam de orar, de ler, de estudar a Bíblia, quando chegam nesses lugares, acabam se alimentando de toda sorte de liberalismo teológico e acabam perdendo sua fé. Vamos seguindo. Carta a um jovem crente em território liberal. Aqui o reverendo Augusto ele dá conselhos nesse formato aqui, como eu já disse anteriormente, de cartas direcionadas a personagens fictícios, para falar um pouco da realidade do que acontece. E aqui é muito interessante, ó, que dentre os conselhos que ele dá, ele fala o seguinte, ó, até grifei aqui. Procure fazer cursos online em teologia que sejam conservadores. Não há cursos assim reconhecidos pelo MEC, mas para aqueles que estão mais interessados em sobreviver e crescer na fé cristã histórica do que em ter um diploma do MEC, há cursos à distância oferecidos por instituições comprometidas com a Bíblia. Dentro desse conselho que o reverendo Augusto dá aqui, eu gostaria de falar do melhor curso de teologia online que existe na internet, tanto em custo quanto em benefício. É o curso Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Você pode conferir dando uma olhada aí no link que está na descrição. É o curso que inclusive eu faço parte, eu estou estudando nesse curso, fazendo esse seminário, e vou falar para vocês, tem sido uma bênção incomparável na minha vida. A cada dia que passa eu fico mais grato a Deus e me sinto cada dia mais feliz por ter a oportunidade de estudar nesse curso. E é exatamente isso que o reverendo Augusto diz aqui. Não adianta você querer um pedigree, um selo de qualidade vindo do MEC, se não é uma coisa ortodoxa, se não é uma coisa que considere, que preza pela verdade da Bíblia. O diploma do MEC não vale nada em relação a cursos de teologia. Você não precisa se apegar em ter um reconhecimento do MEC, um reconhecimento de um órgão que não considera a verdade da Bíblia. Então faça o que o reverendo Augusto está aconselhando aqui. Procure um curso sério, um curso bíblico, um curso conservador. E você vai encontrar isso estudando com o pessoal do Nascido de Novo. Então, vamos seguindo aqui. Relativismo, certeza e agnosticismo em teologia. Tem muita coisa, né, pessoal? Carta a Bultmann, que foi um teólogo aí de linha liberal que influenciou muito negativamente o seu trabalho. Carta a Bispa Evônia. A nova perspectiva sobre Paulo. Aqui o reverendo Augusto ele vai argumentar sobre essa questão dessa nova perspectiva sobre Paulo, que tem influenciado também negativamente muitos aspectos do ensino e aprendizado teológicos. Inclusive tem até um livro do John Piper, que ele escreveu em resposta a um livro escrito pelo N.T. Wright, que é um dos proponentes aí dessa nova perspectiva sobre Paulo. O livro se chama... Como é que é o nome do livro, gente? Ih, eu pagando o mico no livro. O Futuro da Justificação. Esse é o nome do livro. Então, vamos seguindo. O ateísmo cristão. Esse aqui é um dos capítulos, inclusive é o capítulo que dá nome ao livro. Vamos ler um trechinho aqui? Pois é, isso existe. Ateísmo cristão é a negação do Deus cristão revelado na Bíblia por alguém que, ao mesmo tempo, tenta redefini-lo usando linguagem e termos evangélicos. Alguém que, na prática, vive como se ele não existisse. O ateísmo consiste na negação da existência de um Deus pessoal. Logo,
ele se manifesta em qualquer conceito de Deus, que de uma maneira ou de outra o separa da realidade humana. Em termos práticos, qual é a diferença entre não acreditar em Deus e acreditar num Deus que não intervém, não age na história humana, nem se relaciona com as pessoas? Para mim, pouco ou nenhuma. Para mim também. Sinceramente, não há nenhuma diferença. Aí vamos seguindo. Aqui é a terceira parte. Ainda os libertinos. Carta a um jovem evangélico que faz sexo com a namorada. Isso aqui é muito sério, gente. Como em muitas coisas, nós temos os dois extremos da questão. Tem pessoas que demonizam a prática sexual porque acham que não é uma criação de Deus, muito pelo contrário, o sexo foi criado por Deus. Como também tem aquelas pessoas que, sabendo disso, querem dar aquele jeitinho, aquela burlada, porque elas não querem esperar até o casamento para ter a prática sexual. Entendam uma coisa, gente, o sexo é uma bênção de Deus, mas ela é uma bênção para ser desfrutada exclusivamente por duas pessoas casadas, um homem e uma mulher casados. Dentro dessas condições, não há absolutamente nenhuma objeção. Vamos seguindo. Reprimir o desejo sexual faz mal? Aqui o capítulo 15. Isso aqui é muito interessante. Quando o capítulo anterior, Carta a um jovem evangélico que faz sexo com a namorada, foi publicado pela primeira vez como um post na internet, recebi diversos comentários de gente irada, muitos deles impublicáveis. A maioria deles argumentava que a abstinência sexual provoca traumas e neuroses nos jovens, ou seja, passar a adolescência e a juventude sem ter relações sexuais faz que os evangélicos fiquem traumatizados, perturbados mental e espiritualmente, reprimidos e recalcados. Será que isso é verdade mesmo? Quais são as raízes dessa argumentação? Aí aqui, o reverendo Augustus ele vai traçando aí um paralelo, aí uma junção de argumentos contra essa afirmação. E aqui tem uma parte muito interessante. Bem, para esse argumento ser verdadeiro, teríamos de verificá-lo estatisticamente, na prática. Pesquisa alguma vai mostrar que existe uma relação direta de causa e efeito entre a abstinência antes do casamento e distúrbios mentais, neuroses e coisas afins. Da mesma forma, que nenhuma pesquisa vai mostrar que os jovens que praticam sexo livre antes do casamento são equilibrados, sensatos, sábios e inteligentes. Pode ser até que se prove o contrário. Os tarados, estupradores e maníacos sexuais não serão encontrados no grupo dos virgens e abstinentes. Talvez fosse esse interesse mencionar nesse contexto o estudo conduzido na Universidade de Minnesota por Ann Meyer. De acordo com as pesquisas, o sexo estava associado a autoestima baixa e depressão em garotas que iniciaram as relações sexuais entre 15 e os 17 anos, em média, sem relacionamento afetivo ou romântico. A coisa toda é muito ridícula. Funciona mais ou menos assim. Os libertinos tendem a considerar todo o distúrbio que encontram como resultado de repressão dos desejos sexuais, mas o fazem não porque têm estatísticas, experiências ou históricos que provam tal teoria, mas porque Freud explica. Em vez de considerarem que esses distúrbios podem ter outras causas, seguem sem questionar a tese de Freud de que tudo é sexo desde um menininho de 1 ano, chupando o dedo, até o complexo de Édipo. Ou seja, o complexo de Édipo é aquele distúrbio onde o menino se apaixona pela mãe. Ou seja, a gente vê que no final das contas, nem os que se apoiam na pseudociência para afirmar que essa prática é legítima, eles não têm ciência apoiando eles. Isso não passa de um dogma científico, um dogma humano, que não tem absolutamente nenhum fundamento. Capítulo 16, vergonha de ser virgem. Aqui o reverendo expõe aqui várias passagens bíblicas que vão comentar acerca disso. Ainda os neopuritanos e os fundamentalistas, a parte 4.
Carta Engenheiro Martim Úrico. Não sou totalmente contra o Natal. Aqui, ó, o calvinismo segundo eu entendo. Aqui o reverendo ele vai expor a visão dele sobre o calvinismo. Como ele enxerga o calvinismo. E é muito interessante isso, porque tem muita gente que tem ideias erradas, tem uma concepção errada sobre o que é o calvinismo, sobre o impacto que o calvinismo traz à vida de uma pessoa, o que é ser um calvinista. Muitas pessoas vão ao extremo da coisa, né? Ou elas excluem a responsabilidade do homem e consideram só a soberania de Deus, ou fazem o contrário. Deus não é soberano em coisa alguma e que as minhas decisões são as que realmente importam. Mas o calvinismo não é isso, gente. Tá? Aqui ele vai argumentar, que ele vai seguindo. Ó. Um credo para fundamentalistas brasileiros. Aí ele vai dizendo aqui, ó. É um credo, mas é na verdade uma sugestão, tá, pessoal? Não é nada que seja oficial. Digamos assim, nada que tenha sido adotado por essa ou aquela denominação. É a visão pessoal do autor, tá? Aqui ele vai dizendo, ó. Creio na inerrância das Escrituras, creio na divindade de Jesus Cristo, creio em todos os milagres que a Bíblia relata, creio na ressurreição física de Cristo dentre os mortos, creio que somente a fé em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador é que as pessoas podem ser perdoadas e salvas. É que vai seguindo. Creio em verdades absolutas, creio em tolerância. Ou seja, se você crê em todos esses pontos que ele expõe, ou pelo menos em alguns deles, talvez você seja fundamentalista e nem saiba. Ainda o teísmo aberto, quinta parte, Carta Bonfim. Muito legal, vamos dar uma acelerada, pessoal, para o vídeo não ficar enorme, né? Paganismo versus cristianismo. Aqui ele vai fazer também o paralelo. Eu também mudei. É interessante, pessoal, que nesse capítulo aqui, no capítulo 23, ele vai argumentar sobre a questão da mudança. A mudança é válida? Sim, ela é válida. Desde que seja para o seu amadurecimento. Seja para você mudar para melhor. Não mudar totalmente de uma pessoa que antes era uma pessoa que acreditava em Deus, que acreditava nos milagres, em Cristo, que acreditava na Bíblia, e hoje em dia ela mudou tanto que ela não acredita em mais nada disso. Essa mudança realmente não te ajuda em nada. Aqui, ó, a sexta parte. Agora os desigrejados e os espiritualistas. Os desigrejados. Essa parte aqui é muito interessante porque ele vai expor aqui os argumentos que os desigrejados usam para validar essa prática de não congregar, mas ele também vai expor biblicamente que todos os pontos defendidos pelos desigrejados estão completamente equivocados. Não tem lógica, pessoal. Um membro não sobrevive desligado do seu corpo. Então, não caia nessa. Tá bom? Ele vai seguindo. Capítulo 25. Por que não abraço a espiritualidade? Tem muitos crentes aí que são espiritualistas, pessoal. Tem que tomar cuidado. Jesus não era cristão, porque ele vai explicar como é que era, como é que é essa coisa de Jesus, como é essa relação entre ele não ter tido pecado, entre ele ter cumprido toda a lei de Deus, o único que conseguiu cumprir toda a lei de Deus. Nem o culto escapou, aqui é a sétima e última parte do livro. Carta ao reverendo Van Diesel. Vai seguindo. Davi dançou, eu também quero dançar. Você já pode ter ouvido isso para justificar aqueles irmãos que defendem o ministério, entre aspas, ministério de dança na igreja. Aqui ele vai explicar detalhadamente o porquê essa prática não faz parte do culto. Aqui ele vai explicar também. E aqui uma coisa muito importante, ó, que eu até grifei. Só devemos adorar publicamente a Deus com aqueles elementos de culto que encontramos na Bíblia. Ou seja, você não precisa inventar nada, não precisa de nada espalhafatoso, com a intenção de trazer novidades para avivar os crentes. Você quer avivar a sua igreja? Pregue a palavra. Tá? A liberdade do espírito e as danças, ó, capítulo 29. Aqui ele vai explicar uma passagem que é usada para justificar essa
suposta liberdade, tá? Por pessoas que fazem essas coisas estranhas no culto. 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Será que essa passagem, ela valida qualquer tipo de prática ou invencionismo na igreja? Então, aqui o reverendo Augusto vai explicá-la mais detalhadamente. Capítulo 30, Salmo 150, dançando no santuário, aqui o reverendo vai fazer uma exegese, uma exposição desse texto para explicar que não é bem assim, né? E aqui já chegando na parte final do livro, nós temos algumas notas e referências bibliográficas. Eita, nome abençoado. E esse foi o nosso review de hoje. Ateísmo cristão e outras ameaças na igreja. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Dá uma olhada aí na descrição, vai ter o link do curso de teologia do Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Vai ter também minhas redes sociais. E é isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima!